Olá, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para dividir com vocês a leitura da palavra de Deus que está em Romanos. As cartas, vamos começar pelo primeiro capítulo, certo? E Romanos foi escrito pelo apóstolo Paulo, um grande missionário, pregador do evangelho, né? Defensor da palavra de Deus. E ele começa a sua carta de Romanos saudando, né? E falando da missão que Deus colocou em seu coração, do chamado, pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiramente, primeiro também do judeu e também do grego. Gente, o que a gente vê, quem conhece as histórias bíblicas, muitas vezes os servos de Deus, eles usaram o improvável, o impossível, né, para ter sucesso nas suas batalhas. Né? Que, por exemplo, como a história de Josué. Era impossível. Como pode ficar rodeando 7 vezes e com aquelas trombetas, aquela muralha gigante, de repente ela via ao chão, né? Mas Deus, ele não trabalha como o homem, ou como o homem acha que Deus vai fazer. Muitas vezes os nossos pensamentos não são pensamentos de Deus, né? E, e é isso. O apóstolo Paulo vem iniciando a carta aos Romanos, saudando os irmãos, falando do seu chamado e também dizendo que não se envergonha do evangelho, porque é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e também do grego. Por quê? Né? Porque a salvação ela veio dos judeus, né? Ela veio de Cristo. Primeiramente foi pregada aos judeus, mas os mesmos não receberam, né, o evangelho de Cristo. Então, então Deus, ele mostrou seu amor para com todas as pessoas, né? Morrendo por nós, sendo ainda pecadores, sendo ainda falhos. E ele veio para nos salvar, para que nós pudéssemos, através da fé em Cristo Jesus, sermos salvos. Quando nós olhamos para o céu, quando nós olhamos as nuvens, né, o mar, a gente pode, quando nós olhamos para dentro de nós, o quanto nós somos pequenos, a gente pode ver a grandeza e o poder de Deus, né? Coisas no nosso corpo, nosso cérebro, coisas que o homem não pode tocar. Ainda no século 21, né? É desconhecido pelo homem, o homem não tem o poder de tocar no cérebro, de modificar ele, sem deixar nenhuma sequela. Então, isso tudo é mistérios de Deus, né? É o poder de Deus se manifestando através da sua criação, desde o princípio do mundo. Deus, ele quer que nós o adoremos em espírito e em verdade, que rendemos todo louvor a ele. A ele pertence todo louvor, toda glória, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E quando o homem, ele deixa de adorar a Deus para buscar os seus próprios conhecimentos, né? Deixa de fazer a vontade de Deus, deixa de... O homem, tipo, você sabe que aquilo não vai agradar a Deus. Aí você faz. Aí o Espírito Santo toca no seu coração e não faz isso, né? Mas você tem prazer naquilo e volta a fazer novamente e faz novamente. Então Deus, ele se afasta de você, né? E aí ele deixa o homem, o ser humano, entrega ao seu próprio prazer, né? Recebendo
nisso a sua justa punição. Tudo que nós fizermos nesta vida, nós vamos colher, né? Colher os frutos. Tudo que nós fizermos nessa vida, nós vamos dar conta a Deus. Por cada palavra, por cada ação que nós fizermos. Entendeu? Deus, ele está à porta, ele bate, ele... E se você receber, né, no seu coração, ele entra e faz morada. E aqui eu posso entender desse versículo, que eu entendo dele, é que Deus, desde o princípio do mundo, tem se revelado ao homem. Mas muitas vezes o homem, ele não dá ouvidos à voz de Deus. E ele procura fazer o que alegra o seu coração, o que está no seu entendimento, que se acham sábios, né? E tornam-se loucos, porque a Bíblia fala aqui sobre o coração insensato, fala sobre o homem procurar achar que é sábio e tornar a glória de Deus, que é incorruptível, a imagem de um homem corruptível, né? Bem como as aves dos céus e os quadrúpedes. Então Deus os entregou às próprias paixões, os próprios desejos, né? Aqui também neste capítulo é colocado aqui: por isso Deus os entregou os tais homens à imundícia pelas suas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. E eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza, semelhante os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Não pense o homem que vai fazer o que quer e aquilo ele não vai ter a sua consequência, né? A Bíblia fala, se eu não me engano, é no livro de Tiago, que quem comete pecado sexual, ele comete contra o seu próprio corpo. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade.